Fala galera! Olha, é isso aí. Hoje mais um episódio do Mania de Cirurgia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. O Mania de Cirurgia, o podcast do Cirurgiando Geral. Hoje a gente vai falar mais uma vez coisas aqui nesse podcast que são o seu congresso semanal de cirurgia. Muito bom, eu aqui com o Dr. Adriano Flug e Dr. Diego Adão, mais uma vez. Senhores, é um prazer inenarrável estar aqui com os senhores hoje. Nenhum pedido de desculpas, não vai ter. Não, cara. Uma satisfação para as pessoas que aguardam o senhor e o senhor não veio semana passada. Não, mas é que não é todo mundo que sabe, né? Mas eu tava fora do Brasil, quer dizer, ainda tô. Mas eu não consegui chegar a tempo para fazer a gravação com os meus estimados colegas. Foi só por isso. O que não quer dizer que eu não sou um cara assim, putz, que jamais faria de tudo para não perder um episódio do Mania com vocês, mas às vezes não dá, não tem como. Tá mudo, Tá tudo mudo, meu Cadê irmão. o áudio? Ha! Cara, vocês são insuportáveis, cara. Se esse negócio fosse gravado pessoalmente, vocês apanhariam todas as sessões, cara. Ó, deixa eu falar. Então, eu vou fazer um pedido às pessoas que ficaram órfãs de você. Que desta vez, pelo menos elas nos sigam no Spotify. Você vai lá na sua plataforma de streaming, Spotify, Deezer. Qual que é do iPhone? Qual que é do Apple? Qual que é o nome? Bom, iTunes? Acho que é o iTunes, né? Não sei. A da Apple lá, e vai ter um botão que é seguir, follow, deve ser um mais. Alguma forma tem. Porque muitas pessoas nos ouvem, Flugão, mas não são seguidores, né? E pro algoritmo e pro Mania é bastante importante se você for um seguidor. Então, se você é um ouvinte do Mania, se é um maníaco, por favor, siga também. Clica lá para você receber a notificação e o algoritmo reconhecer que nós temos mais seguidores. Mas Diegão, quantos seguidores tem do Mania hoje, hein? Mais de 10 mil, Guto. Nós Olha. passamos de 10 mil seguidores. A última vez que eu vi era 10.200 alguma coisa. E é um número muito bom. Muita alegria em ter mais de 10 mil maníacos cadastrados. Só que a gente sabe que tem mais de 300 mil audições. Então tem maníaco não ouvindo. Tem maníaco, aliás, não seguindo. Não seguindo. Não seguindo. E aí não é maníaco de verdade, né? Não, pra ser maníaco tem que estar seguindo. Maníaco que é maníaco segue. Com certeza. E você, Flugão, você tá quieto hoje aí, tá cabisbaixo, o que aconteceu? Não, cara, eu tô com uma infecção viral, com uma febre, cara, tô suando aqui bicas, cara, tá dando dureza, mas tô vivo, caiu atirando. Muito bom, isso aí. O que foi que eu fiquei mexido essa semana que eu assisti aquele... Não. Não? Você não pode contar a história primeiro, Flug, não esqueça. Tá bom. Não. A sua história sempre detona as nossas. Deixa o Diegão contar dele, aí você destrói com a sua depois, aí. Ih, tá mudo. Não acredito de novo, cara. Não, ainda tá, meu. Agora não tá desmudando. Não tá ainda. Aqui, você é louco. Não dá pra eu te ouvir, Diegão. Deixa eu ver se eu consigo fazer daqui. Não, é sério, cara, não dá pra te ouvir. Nem daqui. E o seu tá mudo aqui no computador. E agora? Agora sim. Agora sim. Então 3:59, tá? Eu edito. Então, já a semana minha foi muito boa, muita atividade. Nosso pronto-socorro tá lotado de casos, o pessoal operando, pós-graduação. Tá muito legal, cara, agora que reestruturou. Mas eu queria falar duas novidades, né? Uma, que tivemos aula da CDB, então foi bem bacana. O professor Leonardo Delgrande deu uma aula de Heller, então os membros da CDB aí puderam curtir uma aula. Mas a segunda é para o pessoal não se esquecer que tem congresso daqui a pouco, Cirurgião ano 15, congresso muito bacana, lá no HC, vai estar o Guto, vai estar o Flug, eu vou lá também pentelhar, estaremos por lá, muitas aulas legais, aulas que são de interesse a todo cirurgião geral. Então, se você é maníaco e ainda não se inscreveu no congresso, se inscreva, porque é um congresso muito legal, muito bacana.
Estaremos lá, por favor, estejam conosco, bate uma foto com a gente, dá uma zoada de azul de metileno no Flug, vai ser muito divertido. Vai ser muito bom. Semana que vem já, hein? Então tá chegando aí, não pode perder. Muito bom. Vai, Flugão, conta a sua história aí. Não, tá no assunto do momento, né? Aquele seriado do Netflix, o Adolescência. Era É. legal, são 4 episódios, é um seriado britânico. Todo mundo que é pai viu esse seriado e assusta, cara. Eu não vou dar spoiler aqui, mas a ideia é por que que um garoto faz um assassinato, né? Isso ele já falou, então não é spoiler, já falou logo de cara. Então é mais o que motiva ele a fazer isso. E aí primeiro ele mostra a escola, o ambiente da escola, e dá alguns motivos que a escola tem ajudado, depois dá ele mesmo, o comportamento dele, dá um pouquinho do pai e da mãe. Cara, o que assusta é que não tem nada demais, cara. São coisas ali. E aconteceu, essa história é baseada em alguns fatos que aconteceram na Inglaterra, em 2 cantos da Inglaterra. O próprio protagonista fala isso numa entrevista. Cara, é sensacional. Claro, tem suas críticas, óbvio, né? É uma coisa lúdica, mas vale a pena, cara. Vale a pena assistir, porque o conceito de segurança muda. O pai fala isso no seriado, né? Pô, mas eu sempre achei que meu filho estava seguro na minha casa, porque de fato ele estava, né? Só que quando a criança, uma criança, né, entra no mundo digital, é um mundo aberto, tudo que tem de violência no mundo tem na internet também. Então, Sim. apesar dele estar em casa, ele não está seguro. Isso que você conclui. E é assustador, cara, assustador. Caramba. Boa. Muito Tá, massa. então eu vou contar a minha história, porque eu achei que vi uma história muito legal do Flug Manda. e foi tranquila. Segunda-feira eu fui numa palestra do Clóvis de Barros, o filósofo, sabe? Ah, sei. Eu vi a sua fotinho. E aí eu conheci pessoalmente, cara. Era um sonho que eu tinha, assim, né? Porque eu quis ir pra filosofia, eu quis estudar mais por causa dele. E Ai, aí, que legal. e aí eu consegui conhecê-lo, conversar um pouquinho, troquei meia hora de papo com ele lá. Cara, muito gente boa, sabe? Um senhor, cara, bonachão, assim, legal demais. E a palestra foi muito boa, cara. Ele faz uma palestra que se chama O Ambíguo Valor da Poeira. Então, Nossa. primeiro ele faz todo um raciocínio mostrando como o universo é imenso, imenso e nós somos pequenos, né? Então ele fala da Terra, do sistema solar, da galáxia, que a gente está num dos braços da galáxia e são tantos bilhões de galáxias e a luz demora tanto tempo. Então ele causa em você uma sensação, cara, que você é minúsculo fisicamente e passageiro, né? Nosso tempo de existência perto do universo é nada. Só que depois ele faz um raciocínio o contrário. Ele fala que um quebra-cabeça sem uma peça é incompleto. Quebra-cabeça pode ter 10 mil peças, mas se faltar uma, não é um quebra-cabeça, né? Ele tá incompleto. Então ele ressitua você no universo, no cosmos, tudo. Então é o ambíguo valor seu, né? Ao mesmo tempo que você é extremamente importante, você é insignificante e tal. Foi animal. E aí saí de lá, eu fui jantar no Le Jazz, ali do shopping Bom. Pátio Genópolis. Bem bacana. Cara, eu encontrei o Paulo Ricardo, o cantor, sabe? Ah, sei. E a Camila Pitanga, Atriz também. atriz. E a Parisina. O Paulo Ricardo não é ator, né? Ele Cantor, era de uma cantor. banda, né? É cantor. Cantor de rock. Na virada Uhum. do século, alvorada voraz, né? Não vou cantar aqui, porque afinal. Nossa, ainda bem que não vai cantar. Meu Né? Deus. Não sei se vocês sabem, Guto tem uma banda, o Guto toca. Eu já tive, né? Não faz tempo que eu não toco. Guto era músico, né? Tem toda a gracinha que ele faz. E aí o que foi engraçado foi porque a Parisina tava assistindo uma série, acho que é da Globoplay, não é da Globoplay não, da Amazon, que tem a Camila Pitanga. E a tal de Lolovers lá, a Lola, os Lolovers. E a Parisina tava fascinada pela Camila Pitanga, né? Cara, a hora que ela viu, ela ficou fora da casinha, cara. Caramba. Meu Deus do céu, só que ela ficou com vergonha de pedir uma foto. Não acredito. Falei, não, deixa que eu peço. Não, ela tá jantando, é o único horário que ela deve ter livre. Eu falei, mas não importa, ela tá acostumada. Ela não deixou pedir uma foto, você acredita, cara? Não deixou. Mas então, em 3 dias eu vi uma galera famosa aí, deu uma tietada. Uhum. Boa. Boa, isso aí. Muito bom. É isso aí, senhores. Bora? Eu não tenho muita. Não que vocês tenham perguntado, óbvio, né? Eu não sei se você. Claro que vocês não estão interessados nisso, mas eu vou contar, porque vocês 3 contaram coisa, né? Mas eu passei a semana vendo apartamento, cara. Então eu tô moído aqui agora. É chato, né, cara? Como é Meu chato. Deus do céu, cara, você não tem ideia. Eu devo ter entrado em mais de 10 lugares diferentes e tenho anotado, acho que mais de 15 ou 20 aqui. Cara, negócio bizarro, mas vamos que vamos, né? Se eu não tô enganado, a gente tem mensagem do maníaco e na sequência tem o áudio do nosso patrocinador.
Exatamente, nesta Essa ordem, sequência. nesta Beleza. ordem. Manda bala aí. 2 mensagens de maníaco. A primeira é do Sérgio Meira, queridíssimo Sérgio Meira. Já apareceu por aqui em mensagem, já esteve conosco. Ele Isso mandou aí. uma mensagem muito engraçada, que eu não vou conseguir reproduzir, porque ele manda um para tudo, é um para bem longo, assim, sabe? Como se fosse, meio João Kleber, eu acho. Acho que ele quis meio fazer o João Kleber. Vera Verão, Vera Verão. A Vera Verão era EPA. É EPA! verdade. Aqui é o para tudo, pode parar. Que é isso? Várias exclamações, interrogações. Ele tá falando sobre o episódio do Daniel Forte. Cara, esse episódio rendeu, viu? Foi mais A galera elogiado. comentou muito, né? Uhum. Aí ele manda assim: o último que sair só apaga a luz. Meu Deus, que aula, que obra de arte, que profundo. Simplesmente fantástico. Como pode performar desse jeito num assunto tão complexo, sendo falado com tanta singularidade? Sinto muito, mas só os gênios fazem isso. Ele tá falando do Daniel, viu? É isso que eu ia falar. Só pode ser, né? Claro, só o Daniel. Claramente não é a gente. Definitivamente não é. Parabéns demais ao professor Daniel e a vocês, agora sim a nós, que tiveram a sensibilidade para trazer essa aula. Obra-prima. Cresci demais nesse episódio. Médicos de almas. Muito obrigado aí, Sérgio, pela mensagem. Foi um episódio muito bem falado. Muito legal. E no último episódio, Flugão, para você essa daqui, ó. Lucas Goy manda o seguinte: pô, Flugão, você só pode estar de brincadeira que veio a Franca e não fizemos uma bariátrica junto. Aí ele ri, ele fala: Franca é o centro do mundo, Lucas Goy. Um abraço de azul de mentilena pra você, Lucas. Valeu. Franca é demais, cara. Adorei a cidade. Um brinquinho de cidade, cara. Animal. É isso aí. Essas eram as 2 mensagens que nós tínhamos. E agora eu chamo o áudio dos patrocinadores e na volta já estaremos com o episódio Mitos e Verdades. É isso aí. Ó, o episódio de hoje é daqueles para causar. O que a gente fez? Nós pegamos várias evidências que são controversas. Algumas são mais, outras são menos. E nós vamos fazer um jogo aqui, um ping-pong, um bate-bola, um toma lá da cá, entre o Guto e o Flug. É um duelo. Eu vou ser o juiz, tá? Beleza. Então, assim, eu vou jogar a evidência e vocês dizem se pra vocês é mito ou verdade, e aí eu vou estimular que vocês se matem e briguem até o final do episódio. Esse é o intuito. Cara, Tá eu bom? tô muito feliz, senhores, que pensar que eu não vou ser o moderador da briga hoje. Caramba, cara, tô espetacular isso aí. É bem provável que eu entre como juiz na briga e tome algum partido em algum O momento. cara não se aguenta, né? Com Mas eu vou certeza. tentar ser neutro. Ó, primeiro de todos, e foi um post que o Flug fez lá no Instagram e eu quis trazer pra cá. Cinta elástica num pós-operatório de laparotomia. Mito. Quando eu disser mito, eu quero dizer assim, ó, não uso, sou contra, é uma bobagem, tal. E quando eu disser verdade, quer dizer assim, eu acredito em alguma coisa, tudo, tá bom? Então, vamos Beleza. lá. Cinta no pós-op laparotomia. Flug, mito ou verdade? Verdade. Desenvolve, por quê? Ah, tá. Não, é o seguinte, ó, é que eu acabei de estudar o tema, então tá fresquinho, mas eu vou tentar dar só minha realidade pessoal. Os pacientes se sentem mais confortáveis, se sentem mais seguros. Então, mesmo que sejam, na pior das hipóteses, um efeito placebo, ele é muito bem-vindo. Realmente eu tenho essa nítida sensação ao longo de anos operando hérnias, assim, que eles gostam. Agora, em termos de evidência, que eu posso pincelar alguma coisa assim, é muito difícil. Na literatura, os trabalhos são muito mal feitos, nada de prospectivo, nada de controlado, é tudo séries retrospectivas, revisões temáticas de séries retrospectivas, que mostram que tem estudos conflitantes, uns que mostram melhora do seroma, outros que não, que não diminui dor pós-operatório, outros que mostram um pouco, mas o que mais como é que eu posso dizer, mais homogêneo é que há o esforço a cinta
traz mais melhora que os pacientes relatam, essa é a minha impressão. Então, eu acho que para tentar ser o mais científico possível, ele retorna mais cedo às atividades. Eu poderia resumir assim. Certo. E tem estudo mostrando que retorna mais cedo às atividades. Tem, mas é tudo retrospectivo, Tá. assim, sem nada controlado, realmente muito criticável. Tá. Guto, Cinta, pós-op, mito ou verdade? Puta, é difícil, sabe? Eu não consigo Não, responder. não, Acho. não, 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 não tem a resposta, é difícil. É mito ou é verdade? Não fica em cima do muro. Ah, não, então, então eu vou falar que eu vou colocar como verdade. Tá. Vou explicar por quê. Tenho a mesma impressão do Flug, né? Não tem muita evidência de que a coisa funciona para algum desfecho que é mensurável para a gente, facilmente mensurável. E isso é estudado, assim, tem trabalho na literatura, todo ano vai ter um trabalho sobre isso, é muito estudado, né? Inclusive tem uma revisão sistemática recente que saiu na Hernia Surgery, que Qual, dá qual, que é o nome algumas... qual que é o nome da revista? Hernia. Ô, louco, é isso, sim. Não é hérnia. E o que eles falam lá é interessante porque eles atacam algumas controvérsias. Então, por exemplo, eu não indico cinta de rotina, não faço isso de rotina. Então, por exemplo, eu sei de colega que opera, por exemplo, qualquer cirurgia abdominal por via mediana, vai indicar uma cinta. Pode ser uma hernia incisional pequena na região umbilical, por exemplo, e coloca a cinta. Eu acabo não fazendo isso. Eu reservo para alguns casos específicos e na grande maioria das vezes eu acabo não usando. Mas o que eu vejo desses trabalhos, primeiro isso que o Flug falou, né? Eles não são muito bem desenhados, nem todos os trabalhos são bem desenhados. Então a evidência realmente não é tão forte. Mas, por exemplo, essa revisão sistemática que eu falei mostra algumas coisas que os outros não mostravam. Então ele fala, por exemplo, que não só diminui seroma, mas eles falam que diminui infecção de ferida operatória também. E é interessante, porque é uma coisa que para mim isso nunca tinha aparecido antes. Eu sempre vejo seroma, eventração, coisas, esse tipo de desfecho sendo pesquisado, e até o próprio retorno de atividades. Mas infecção de ferida operatória eu não tinha visto com uma ênfase tão grande. E, de novo, estou falando isso só para estimular que a gente analise isso de forma bem crítica, porque é muito estranho esse desfecho aparecer de repente agora, assim, de forma mais incisiva. Então eu acabo pensando em usar o binder, que nem o Flug falou, meio para conforto do paciente, muito mais do que para qualquer outro desfecho mais importante. Eu não sei, eu não acredito que a, o fato de você ter a cinta abdominal faz com que ele volte, na verdade faz com que ele volte ao trabalho mais cedo, porque ele se sente mais confortável com ela, né? Por isso. Não tem nada que a cinta faz mágica que vai fazer o paciente se recuperar mais rápido, não é isso. É que o paciente se sente mais seguro, mais à vontade para fazer as coisas que ele não faria sem a cinta. Então talvez isso seja, né, eu acho que só o fato de ter essa questão da segurança para o paciente, se ele prefere, eu já acho que isso é uma coisa favorável. Até porque eu fico sempre pensando, quando você indica alguma coisa, qual que é o risco que ela tem, né? Qual que é o risco de você indicar uma cinta abdominal para um paciente que talvez não precise? Tem o custo, tem algumas coisas assim, às vezes um pouco de desconforto de ele usar tal, mas eu acho que no final das contas é muito pouco prejuízo para um potencial benefício. Então eu acabo considerando que não é mito, é verdade, mas de fato evidência científica para isso acho que não tem tanta não. Boa. Bom, eu vou ser do contra, eu acho que é mito. Eu odeio cinta com todas as minhas forças. Você é o moderador, você não dá opinião Não, mas aqui. é o moderador, de vez em quando, se ele quiser opinar, ele pode. Cara, não tem nenhum trabalho que mostre que diminui seroma. Desfecho que seria bom. Não tem nenhum trabalho que mostre que diminui hematoma. Não tem nenhum trabalho que mostre que diminui recidiva de hérnia. Conforto. Quem tá na academia vai fazer um levantamento, um sumô, um deadlift, usa uma cinta para isso, no esforço. Volta a trabalhar mais rápido, 2 dias mais rápido. Cara, eu acho que é bobagem. Dá analgésico, estimula a deambulação, que resolve. Eu acho que não vejo o menor sentido na cinta. Mas como eu sou moderador, minha opinião não importa. Eu vou para a próxima pergunta. Fala, Flugão. Oficialmente, as sociedades europeia e americana não falam nada, nem que sim, nem que não. Pôncio Pilatos aí para elas. Então deixa eu dar um dado aqui. Lava as mãos, é isso?
Só lava a mão para não dar infecção. E o que vocês falam dessa revisão sistemática que eu falei aqui para E vocês? não é Olha? sistemática, é uma porcaria de revisão, já vi já. Não, mas calma, ó, eu tô lendo só o abstract aqui para vocês Não, verem. tem que Mas, fazer ó, o curso de cirurgia base de evidências, trilha 2, leitura de revisões sistemáticas assim que lançar. mas aqui é de trauma, né? Senão a gente incluía esse aqui para Podia discutir. mesmo, né? Mas olha só, PubMed, Embase, Cochrane, ensaios clínicos randomizados. Eles citam aqui nos resultados 297 pacientes com 5 ensaios clínicos randomizados. Mostrou redução da infecção de sítio cirúrgico, que é aquilo que eu falei, com um risco relativo de 0,21, heterogeneidade 0, P 0,003, com intervalo de confiança de 0,07 a 0,59. Redução da dor 2 semanas depois. E eles falam aqui que isso pegou também para pacientes com hérnia ventral aberta e que também demonstrou menor dor em 4 semanas. Grade. Então aqui, nesse... Grade. não tem, a não gente tem só discute revisão com grade. Não tem, mas... Se não mas tem você falou grade, assim, se não tem você grade, cadê a professora Raquel para rasgar a revisão e jogar fora? Mas você falou, não tem evidência. Meu, tem um ensaio clínico randomizado com a revisão sistemática, e aí? Não, mas não está organizada a evidência, porque se o grade for muito baixo, não tem evidência, continua sem evidência. É uma evidência de péssima qualidade, né? Isso que eu ia te falar. Então explica pro pessoal que tá ouvindo o negócio do grade aí, porque senão ninguém vai entender. Não, é porque... Isso porque eu programei um 6 mito e verdade aqui. A gente tá no primeiro ainda, já tem 20 minutos. Tá maravilhoso. Não, é porque quando você combina estudos, você aumenta muito o risco de erro, né? Então existe uma ferramenta chamada Grade, em que a gente olha de vários aspectos se essa combinação não pode ser falsa, se eu não estou forçando um resultado para mais ou para menos. Então, quando você conclui que o grade é muito baixo, significa que você não pode tirar conclusão nenhuma daquela combinação de estudos. É uma combinação espúria, né? E se o estudo não desenhou para ver evento adverso, suponha que o paciente use a cinta muito apertada e aumente o risco de necrose de pele. O estudo não avaliou isso, então o evento adverso talvez a gente nem saiba que ele existe. Por isso que essa revisão aí, não tem como. Vou para a próxima, tá bom? Posso? Boa, vai lá. Posso. Próxima. Mas tem que ser, você é o moderador, você define quando mas vocês não deixam, vocês não têm limites. Não tem limites. É para responder o objetivo, hein? Guto, Vicryl na poneurose vale desde a linha média numa laparoscopia até aquele furinho da cicatriz umbilical de um portal que você passou no paciente magro com Verrez e o portal depois. Vicryl na poneurose, mito ou verdade? Mito. Por quê? Você falou que era para ser objetivo. Não, objetivo, mas não lacônico. Faz uma leve explanaçãozinha aí. Não, tranquilo. Primeiro que eu acho que tem evidência suficiente para laparotomia mediana. E eu vou fazer que nem o Flug aqui. O Flug gosta de gesticular enquanto ele fala, né? Então, para laparotomia mediana, tem evidência, né? Uma evidência boa de que usar o Vicryl é uma cilada nisso aí, né? Então, acho que tem vários trabalhos aqui. Uma cilada. Cilada, total. Tem que avisar o Bino. Inclusive, isso já está incluído até em guideline, né? Então, já é uma coisa um pouco mais sedimentada. Eu sempre fico pensando naquela questão da tensão, né? O Vicryl não suporta uma tensão por muito tempo, comparado, por exemplo, com um fio tipo um PDS, alguma coisa de absorção mais lenta. Então, eu não vejo motivo para gente... Primeiro que assim, eu acho que é inegável que Vicryl é ruim para poneurose linha mediana, ponto final. Se for para usar, a gente sempre fala, né? PDS ou, se não tiver, Prolene, talvez. Mas o problema são as outras incisões, né? Às vezes incisão de Cocker, por exemplo, ou alguma incisão de lateral, na parede lateral inferior, por exemplo, McBurney, né? Esse tipo de coisa não tem um estudo, não tem uma evidência tão forte para comparar Vicryl com outros fios. Mas aí eu fico pensando assim, que esse é o tipo de evidência que eu extrapolaria com mais tranquilidade. Não tem a confirmação, né, daquele estudo específico, mas, putz, eu fico pensando se funciona pro, né, claro, tem a questão da linha de tensão, etc, mas, de novo, exato, da linha de tensão, mas eu não vejo motivo para você descaracterizar essa evidência para os outros sítios. Na minha cabeça não faz sentido nenhum. Evidência indireta, né? Exato, e de novo, qual que é o malefício disso? Cara, talvez o custo do fio.
do PDS. Que, se você tiver uma hernia incisional, já cobre 5 casos que você fez. Com Então, certeza. fundo no fundo, vale a pena. Furinho minúsculo que seja, aponeurose, orifício, por exemplo, de trocáter de 10 milímetros, 8 milímetros. Vou fechar, eu fecho tudo com PDS. Não Boa. uso mais Vicril para praticamente nada. Boa. Flug, meu amigo. Vicril na aponevrose. Porque você é velho. E eu vou falar com você com linguagem de velho. O Flug gosta. Vicril na aponevrose. Mito ou verdade? É mito. Nossa, aí tem muito. Agora é mito. Mudou. Não, nunca usei Vicril pra fechar poneurose. Voltem no episódio do Trocarte. Dê uma pausa agora aqui. Ah, não, trocáter. Não, então foi Trocarte também. Não, tô pensando em cidão mediana. Guto, você tem que saber disso. Você tem que saber disso. Episódio passado, este bandido que compartilha podcast e CDB com a gente falou que fecha a cicatriz umbilical com Vicril. Boa. Agora, vai lá, bonitão. Pintei de azul de metileno Vicril, ele virou prolene. É isso que eu ia falar. Não, essas incisões que são muito baixo risco, não compensa porque o PDS nem sempre tem, né? Não é tão disponível assim. O PDS é caro. R$90. Por curiosidade, eu tava auditando um cirurgião que tinha pedido PDS, eu liberei PDS, R$90 cada um, né? E não, puxa, muita evidência, né? Inline, uma revisão sistemática sobre isso, vários outros trabalhos. O Guto lembrou bem, cara, a incisão transversa realmente caduca em trabalhos. Tem só falando 5:1 em transversas. É a única coisa que eu lembro de ter visto. Mas realmente o tipo de fio, não, né? Boa. Então é mito, né? Vicril na porose, mito, não pode. Boa. Próximo, posso? Você tá num serviço que você só tem escovinha para enxugar, para lavar as mãos, né? Não é aquele de produtos químicos. Escovinha, né? Escova, clorexidina. Tô fazendo gestos que nem o Flug aqui, ó. Escovinha. Enxaguar as mãos após com a água da torneira. Mito ou verdade? Flug. É mito pelos seus padrões. Porque a evidência hoje é que não se pode falar nem que sim, nem que não. Simples não, mas sua assim. opinião. Aqui tem uma liberdade poética, né? Pode dar sua opinião. Entre escovar ou pôr o Clorex gel, né? É isso. Não, você escovou a mão com a clorexidina. Você tira com a água, escorre ou não? Ah, sim. Eu acho que você tinha também falado isso em outro podcast. Tudo aqui a gente já comentou em algum lugar, só que a gente vai juntar a treta tudo no mesmo episódio pra dar uma repassada em tudo. Tem o lance de que você limpa com uma água que não é tão estéreo assim, né? Então, nessa premissa, eu adiciono o Clorex gel por cima da escovação que eu já tirei. Então, eu fico com ambos os métodos. Eu não sei porque tem que escolher um outro, acabo pegando os dois. Como que você faz? O que é o Clorex gel? Eu não sei o que. Eu escovo. O sabão, né? Sabão. Aí depois põe aquele gelzinho que fica no dispenser. Ah, o álcool gel. Álcool gel. Ah, tá. Mas você não enxágua a mão, então? Não, eu enxago, faço toda a escovação normal, e aí depois no final, ainda com a mão molhada, eu passo no dispenser. Ou seja, você inventou um jeito de lavar as mãos, é isso? É o melhor jeito, pô. Eu tive uma ideia que você pode fazer, Flug. Você podia fazer assim, ó. Você lava com Clorex, enxágua, bota a luva, joga álcool gel em cima da luva, bota outra luva. Cara, você tá brincando, mas eu conheci muito urologista que limpava a mão em Povidine ou punha aquelas soluções com garamicina na luva. Todos morreram de intoxicação, né? Muito bom. Guto, mito ou verdade? Cara, eu acho que é... Eu não sei qual que é o mito e qual que é a verdade. O que eu faço? Eu lavo com Clorex e enxago com água, cara. Ponto final. E manda bala, é isso aí. Mas não pode, é mito. Que mito, cara. Isso aí... cara. Escuta, vai com o pai. E conta como que você faz. Molho a mão. Água. Molhei. Pego a escovinha. Ensabou. Tudo. 2, 3 minutinhos lá. Tiro o excesso do sabão e vou operar. Eu uso muito pouco o Clorex hoje em dia. Eu uso mais o que o Flug falou. Eu gosto do álcool. Não, é que a maior parte dos serviços é a esponjinha, né? Sim. Não, é porque isso daí tem trabalhos de biologia molecular, né? Não tem nenhum trabalho de microbiologia. Não tem nenhum trabalho. Não tem nenhum trabalho com infecção de sítio cirúrgico, né? Pra gente poder discutir isso. Então é mito, porra. Não, porque a dedução é lógica. Então a gente vai usar a lógica biológica. Vem com o pai, ó. Então agora a evidência é assim, é por dedução. Algumas são, né? Quando não tem.
Entendi. Ó, Então, tipo assim, se você faz um estudo num rato, você deduz que no ser humano também. você faz RCP por estudo em cachorros. Eu não faço, eu faço com toractomia. Ah, vá pra lá. Estudo em porcos. É, cara, você acabou de escovar sua mão com sabão que deixou tudo estéreo. Estéreo, estéreo. Aí você fica meio paranoico porque a água não pode escorrer do cotovelo pra mão, porque vai trazer a bactéria e tal. Mas você acabou de enfiar sua mão naquela água que vem do cano, da torneira, passando pelaquele cano que tem fungo, tem bactéria. Cara. A água que sai da torneira, ela é podre. Aquela não é estéreo. Você beberia aquela água? Você colocaria a mão assim, as duas mãos assim, ó, e beberia aquela água da torneira do centro cirúrgico? Não beberia. É por que você lava a mão naquele negócio enxágua, a mão que tá estéreo naquilo? Cara, mas por que você acha que lavar a mão com Clorex vai deixar sua mão estéreo? Porque o Clorex mata as bactérias. É, mas ele não fica estéreo, né? Ou Não, você, não, ou você tipo, lava a sua mão e bota não, dentro de um. não, diminui o aporte bacteriano, sei lá, em menos de 10 a quinta colônia. Deve ter uma taxa muito Tem um boa de redução. trabalho da Injury, comparando o UFC, a unidade de formador de colônias, entre você Isso. lavar e usar o Clorex. E aí, o autor, eu até bati o pé nele, porque a gente publicou no Cirurgião Geral isso aí lá no nosso Instagram, que ele conclui que não há diferença, mas quando você vai ver o intervalo de confiança dele é enorme. Quer dizer, a conclusão certa é que não se pode falar nada. Mas olha que interessante, então quer dizer que talvez fazer isso seja benéfico. Não, eu acho que é, você molhar a mão tá comprometendo a sua antisepsia. A gente só não tem comprovação disso em estudo. É como Tipo, você você faz precisaria. antibiótico, como você faz antibiótico profilático uma hora antes, você coloca a OPA por cima, coloca a luva, tudo. Eu acho que é pouco provável que você vá sair contaminando tudo. Porém, eu acho que. Opinião, claro, né? Tô dando opinião aqui, tô só causando. Não, mas causando com uma certa lógica, né? Sim, sim, sim. Que a tua mão tá muito mais suja logo quando você joga água para tirar o sabão do que imediatamente antes, não tem a menor sombra de dúvida. Agora eu entendi o que você quis dizer, tá? Entendeu? Faz Então, sentido. Faz sentido. então eu não faço a etapa de tirar o sabão com a água. Eu tiro o excesso de sabão com a mão, depois eu tiro com a compressa. Porque eu Sim. prefiro que minha mão e meu braço tenham só aquele sabão que tá agindo, o Clorex, sabão, né? Geralmente é Clorex degermante, né? Que tem na Isso. esponjinha. Ele tá agindo, do que eu tirar e deixar na minha mão a água da torneira que eu não tenho nem coragem de beber. Mas, Entendi. Diego, eu, por exemplo, não consigo fazer isso, cara. Minha mão começa a coçar e Não, mas você consegue com a me compressa, incomoda, seca cara. bem, ela fica boa, cara. Fica bem sequinha. Putz, às vezes que eu fiz mal, assim, uma parte do corpo ficava coçando, cara. Aí eu ficava mais, Entendi. mais E não quem atrapalha tem, e quem pra tem, colocar a luva. Não, porque é, você consegue secar bem com a compressa. Se você Tá. pegar, tira o excesso com a mão assim, sabe? Tipo, tira um excesso. Uhum. Pra quem não tá vendo, eu chacoalhei a mão assim, né? E aí você pôs com a compressa, você passa, ela seca bem, cara. Seca bem rápido mesmo. Entendi. Bom, mas esse é um mito ou verdade com nível de evidência 1D, né? Um Diego que acha isso. Sim. Outro aqui que teve um episódio só sobre isso que deu muito o que falar. Sonda nasogástrica no pós-operatório de uma laparotomia de urgência. Mito ou verdade? Ah, se tiver uma arma pra meter uma bala na minha cabeça aqui. Caramba. Eu vou deixar pro Flug essa aí, cara. Plug. não, urgência, sim, tem que Urgência. passar, porque depende da situação. Tô partindo do pressuposto que é um abdômen agudo obstrutivo, um perfurativo, assim, algo grave, né? Aí nessa situação eu Não, passo. mas não é Eletiva, obstrutivo. não. Não, tira o obstrutivo, não é obstrutivo. É um apêndice complicado. Um apêndice complicado que eu vou fazer uma incisão local, por exemplo, não. Não, apêndice de verticulite, rincha em 3. Com peritonite, sim. Aí eu vou fazer uma Peritonite. extensão. Por vezes você não consegue nem fechar a barriga desses pacientes. E aí com a sonda fecha. Passou a sonda, ela fecha. Jogo pra ganhar. Uso tudo que eu posso diminuir pra diminuir a pressão intraabdominal. E uma delas é a sonda nasogástrica. Você passa a sonda retal. O paciente sai com sonda nasogástrica e retal. Mas sonda nasogástrica, nessa situação de urgência, de peritonite, de o cara vai entrar em ilho, tudo mais, passa. Uma Então, coisa mais então a cirurgia sonda eletiva. previne o ilho. Essa sonda tá prevenindo o ilho? Não, tô tratando. Você Não tô trata o ilho prevenindo, com tô sonda? tratando. Tá tudo obstruído com peritonite. Olha, senhores, 125 episódios tentando convencer esse menino. E a gente fracassando aqui miseravelmente. Não, a barriga tá toda Flugão ferrada, você tá louco?
Então, Flugão, sonda, verdade, hein, Flugão? Verdade, sonda no pós-op. Cirurgia de urgência com peitoente obstrutivo, certamente. Verdade. Guto, Não o quê? deixo nunca. Hã? Mito? Mito Mito? total, não deixo Ah, nunca. boa, por que mito? Fala porque o Flug tá errado. Ah, não sei se dá pra dizer que o Flug tá errado. Como Aliás, eu é jamais, liso? eu Como é jamais liso? falaria isso. Mesmo que ele fale um negócio muito absurdo, eu jamais falaria que o nosso guru tá falando alguma bobagem. Isso não É verdade, né? acontece. Até porque a chance da gente estar errado é muito grande, né? Exato, isso que eu ia falar. Não, eu não vejo sentido, cara, de fazer isso aí. Eu entendo o raciocínio. Só que eu acho que ele não se comprova na evolução. É só isso que eu acho. Porque eu acho estranho assim, por exemplo, e mesmo com obstrutivo. Para mim não importa se é obstrutivo, se não é, não tô nem aí. Eu acho que a única situação que eu colocaria, que eu deixaria a sonda nasogástrica no pós-op, é se eu operasse um paciente que estava obstruído e eu não conseguisse resolver a obstrução. Aí tudo bem, acho que eu deixaria. Mas se não, eu deixo sem. E se precisar, eu passo depois. O que eu penso disso, e de novo, não acho que é uma. Não quero dizer que o que eu estou falando tá certo, porque não tem justificativa assim, na literatura que compare uma coisa com a outra. Mas o que eu acho estranho é assim, por exemplo, eu operei. A gente acha que o paciente vai fazer ilho. Né? E o que eu mais ouço é isso. Quando eu vou passar visita na enfermaria e tem paciente com sonda nasogástrica, porque a gente achou que vai fazer ilho. Aí eu penso o seguinte: primeiro, tem paciente que faz o ilho, entre aspas, né? Ele faz essa disfunção intestinal que ele não consegue, que ele não tem peristaltismo adequado. Muitos pacientes fazem isso, e cirurgia de urgência deve ser a grande maioria, para ser sincero. A questão que eu acho é que isso não se reflete no cara encher o estômago e vomitar, porque uma grande parcela desses pacientes vai ter uma disfunção de peristaltismo, sim, mas que não é suficiente para ele acumular no estômago e vomitar. E pior, quantos casos que eu não pego, que eu não vejo, de passou a sonda nasogástrica e não tiram de jeito nenhum, porque tá saindo 800 ml, tá saindo 900 ml. O último que eu tirei tava saindo acho que 1.300 ml por dia. Era assim, nono pós-operatório, tava tudo bem. Ele tinha até feito uma tomografia um dia anterior que não tinha extensão de nada. O ultrassom tem peristaltismo normal, cara, não faz sentido nenhum, né? Aí tira a sonda e fica bem, não tem estresse. Então eu acho que a gente é muito. A gente tem uma certa preocupação de ter esse ilho, entre aspas, no pós-op, como se isso não pudesse acontecer de jeito nenhum. A verdade é que é a minoria dos casos que vão ter uma disfunção intestinal que exija qualquer descompressão gástrica. E eu falo isso porque, de novo, eu não acho que para tratar essa disfunção intestinal você precisa da sonda. O que eu acho que às vezes é muito desconfortável para o paciente ficar vomitando. Aí sim eu acho que vale a pena passar a sonda. Porque aí você descomprime o estômago, essa sonda fica, sei lá, 2 dias, você tira depois. Mas é uma coisa muito momentânea, muito temporária. E, de novo, é a minoria dos pacientes que precisam disso. A grande maioria, às vezes, fica um pouco distendido, estufa um pouquinho, tá sem fome, etc. Mas ele tem um trânsito mínimo que não deixa acumular no estômago e que não deixa ele vomitar. Então eu, sei lá, não deixo nunca. Não lembro da última vez que eu deixei sonda que eu tenha pedido para deixar a sonda nasogástrica no pós-op. O que às vezes acontece é operar, eu peço para tirar, não tiram. Eu descubro isso no dia seguinte. Isso às vezes acontece. Mas se não, eu acho que eu não deixo nenhuma. Próxima. Já emenda aí, Gutão. Abrir a aponeurose, você é aponeurose, com bisturi elétrico na função coagulação 30-30. Mito ou verdade? Mito seria não fazer isso. Ou que tem algum problema fazer isso. Na verdade, eu acho que a lógica não dá, mas comenta o que você acha. Muda a regra aí. Comenta se você acha que pode ou não. Porque eu queria achar um jeito legal de falar, sabe, mito ou verdade, pode ou não pode. Sim. Comenta aí, abre a poneurose com bisturi elétrico, abre ou não abre? Não, eu uso muito pouco bisturi elétrico na função coagulação, eu faço tudo no corte. Então eu faço, abro a poneurose no corte mesmo, normal. Mas você acha errado abrir com a poneurose com a coagulação? Putz, errado. Errado. Vamos condenar a pessoa. Acho que condenar não, mas eu diria que eu não diria para você que é uma má prática.
mas eu diria que não é o melhor, não seria o melhor método. Eu acho que você, Você tá liso, hein, bichão? Hoje você tá liso, hein? Pela quando você madrugada. usa a coagulação, que você dissipa mais energia, eu acho que você acaba lesando mais o tecido do que quando você usa o Aham, elétrico na função corte pura. Então eu beleza. pensaria nisso. Se eu quero só abrir, eu falo isso para os residentes, eu quero só dissecar alguma coisa, eu uso corte em tudo. Não tem. Tá, Até para abrir, por exemplo, peritônio, sei lá, soltar qualquer coisa, tudo no corte. E aí eu uso coagulação para realmente coagular algum vaso, alguma coisa que está sangrando, mas eu não gosto de usar o entendi. coagulação como se fosse um bisturi, uma lâmina fria, sabe? Sim. Você, Flug? Acho que coagulação é errado. Corte, eu acho que é. E eu prefiro cortar com lâmina fria ou tesoura. Esse é o Flugão, old school, aponevrose na lâmina fria. Que não sangra. Raiz, cara. Tesoura, isso aí, Isso tesoura. aí. E eu, cara, eu faço também assim. Abrir bisturi, aponeurose com bisturi elétrico é mito, é errado. Cara, nenhum vascular abre vaso com bisturi elétrico. Nenhum urologista abre ureter com bisturi elétrico. Nenhum neurocirurgião abre cérebro com bisturi elétrico. Cardiovascular abre coronária com bisturi elétrico. Ninguém faz isso. Aí a gente vai lá e pega a parede, que eu quero que cicatrize, que não tenha hérnia, que todo mundo se preocupa, o small bite, tudo, e coloca um negócio que chega a, sei lá, 1000 graus de temperatura. O plástico não abre pele com bisturi elétrico. Cara, não é para abrir a aponeurose com bisturi elétrico. Tem trabalho mostrando, de retarda a cicatrização, aumenta a inflamação, é uma queimadura de terceiro grau. Um pedido aos cirurgiões do Brasil, né? Vamos abrir a poneurose ou com o corte, né? Que ele não dissipa a energia, né? Ele é bem concentrado. Se quiser usar o bisturi, que use na função corte puro, né? Ou a lâmina fria, né? Lâmina, tesoura, escolha aí. Mas não usem coagulação ou blend na poneurose. Piora desfecho. É errado mesmo, né? E o pessoal acostumou muito com esse negócio do blend, né? Ah, De cara, isso é um falar, ah, vício, beleza, né, cara? eu coloco o blend aqui, eu disseco junto com o coagulo, é ótimo, sangra menos, né? Mas, Sangra, sei lá. sangra igual e queima tanto, né? Não tem nenhum benefício, nem de um nem do outro, né? Eu odeio blend, cara, eu odeio blend. Então, eu penso igual, acho que é por isso que, assim, no fundo é isso, né? Não dá para não usar a coagulação, usar lâmina fria, tesoura ou corte puro, né? Sim, sim. Flugão, ao escutar o abdômen. Ah, essa daí a gente bateu tanto, né? Mas vamos, né? Vamos juntar Gosto. tudo. Não, Porque esse é o episódio pra cestar, pra mandar pro chefe, pra mandar pra aquele R mais que te pentelha. Você manda tudo numa só, entendeu? É o eu achei pacote, é ótimo. o pacotão. Não, excelente. Cara, eu não uso esteto faz séculos. Eu não pretendo usá-lo. Acho que isso Boa. responde todas essas perguntas. Mas pra liberar dieta, ruído, não. Nem ferrando. Diagnosticar ilho, ruído, Nada. Não uso não, não. esteto. Se ao escutar seu abdômen agora, que você falou que tá febril com dor abdominal, estão como seus ruídos? Cara, tá com. Dá pra escutar daqui. Talvez o pessoal de casa também escute. Só botar o microfone na barriga, né? Gutão, só pra martelar de uma vez, ausculta abdômen ou não? Não, também. Não, mito, né? Auscultar abdômen é Deixa, mito, né? deixa eu retrucar esse mito, já que tá mais rápido esse mito específico. Vocês ensinam os Eu, eu alunos. tenho mais dois aqui, hein, pra terminar, tá? Só pra Ah, vocês se programar aí. Não, só pra gente se programar no tempo, porque a sim, gente sim, sim. adora se programar no tempo. Porque a gente tava falando aqui, né? Eu não ausculto também, abdômen. Diegão não ausculta abdômen. Flug não ausculta. Quando vocês dão aula de semiologia para os alunos de medicina, vocês ensinam eles a auscultar abdômen ou não? Não, claro que não. Claro que não. Não? Inclusive virou piada já. Eu tô lá assim, né? Aí chega um aluno e fala assim: professor, eu queria que o senhor tivesse uma dúvida na ausculta do abdômen desse paciente. Aí eu olho, tem uns 4 residentes olhando assim, ó, só pra ver. Tipo, eles trollam os Esperei o alunos. cara falar. Ah, muito bom, cara. Não, os caras Muito bom. tá nesse nível de sacanagem lá, cara. Não, eu falo que não tem valor nenhum. Eu falo que não tem valor. É uma manobra semiológica que não se corresponde com nenhum diagnóstico, nem conduta, né, nem prognóstico. Eu ensino. Eu falo isso aí que você falou, mas eu ensino a fazer. Mas por quê? Ah, porque eu gosto do esquema plural, sabe? Diversidade. Ah, Então, vá você pro inferno com essa pluralidade. não, eu penso que assim, essa- essas coisas não são, não estão na cabeça de todo mundo, sabe? Então, por exemplo, eu sei que em algum momento alguém vai falar assim, e aí? E o abdômen tem ruído já?
Dá pra liberar a dieta? Só Eu sei que eu mentir. vou fazer. Mente, fala, tem, só mentir. Não, mas eles não perguntam pra mim, né? Vão perguntar pros alunos. Se o aluno não vai falar assim, putz, não escutei. Não, ensina o aluno a mentir. Fala, chefe, tem ruído. Porque a pessoa que te perguntou se tem ruído para liberar a dieta, ela merece a mentira. Ela merece que... Claro. É uma boa maneira de pensar. Bom demais, cara. Muito bom. Beleza, próximo. Próximo. Agora essa é boa demais. Eu sei que o Flug gosta dessa. Flugão. A mesma diverticulite aguda que você acabou de passar uma sonda, tá? Pra descomprimir o estômago, vai fazer toda a sua mandracaria lá. Hã? O reto. A sonda retal, tal, você descomprimiu. A pressão abdominal tá igual a atmosférica. Ó, de tanto sonda hidreno que tem. Aí é um paciente obeso, um pouquinho desnutrido. Você acha que no divertículo talvez seja uma neoplasia. Você vai fechar a linha média. Só que tá contaminado, tem fezes na cavidade. Põe tela profilática na linha média ou não? Puxa, isso aí, prata da casa aí do HC, o Célio Miranda, o filho do Dr. Dário Migliolini, o Cláudio Migliolini, tem muitas publicações a respeito, tanto não foram trials, mas foram prospectivos, né, controlados, não cegos, né, não randomizados também. Mas eles mostram, e a experiência do serviço já de muitos e muitos anos, colocando tela em todas as situações, tanto a potencialmente contaminada, quanto a contaminada e inclusive a infectada, em todas essas direções. A gente aplica muito isso no hospital, isso é muito homogêneo, essa conduta, poucas pessoas diferem disso. E é óbvio que a taxa de infecção do sítio operatório é alta, a condição é desfavorável, né? Mas isso não implica na contaminação da pronevrose, como uma fasciite ou algo assim, que era o temor inicial de todas as pessoas, né? E a tela, ela realmente dá de lavada em relação à eventração e hernia incisional, né? Você não aplicar tela aí, você está fadado a, em casuística de quase 40% de chance de hérnia, ou pelo menos, né? Numa incisão mediana em uma situação contaminada como a diverticulite que você mencionou. É muito alto, tem que pôr tela, não tem jeito. Então, tela de Marlex, polipropileno, na aponeurose on-lay de uma peritonite fecal, é verdade. Sim, mas um detalhe muito importante, mas isso tem Diga. que realçar muito bem mesmo, porque a gente difere muito dos americanos nesse sentido, e a maior parte dos trabalhos são americanos, e a recomendação das sociedades americanas não é por tela nesse sentido, é por tela biológica, eles têm essa recomendação da sociedade deles. Mas aqui, a fixação da tela é uma coisa assustadora, você fica 1 hora fixando tela, você fecha todo o perímetro, depois você faz mais um halo interno, fecha em cruz. Realmente é exaustivo a aplicatura da tela. Eu vejo muitos serviços explicando muito pouco e os americanos explicam muito, muito, muito pouco mesmo. Sim. Assim, é totalmente Solta uns diferente do que a gente pontinhos faz. só nas laterais e já era, né? Nossa, são mundos opostos, é impressionante. Sim. Corrobora, Gutão? Verdade? Sim. Eu reforço esse negócio das ocorrências de sítio cirúrgico, porque eu acho que o grande temor de quem não coloca a tela é falar que infecta mais e falar que se infecta é pior. É que eu tenho pelo menos a impressão de que eu prefiro tratar uma infecção de ferida operatória com a barriga fechada do que você tratar uma evisceração. Acho que esse é o grande lance. Eu acho que infecta praticamente igual. Não saberia dizer se de fato o paciente que tem tela infecta mais do que o paciente que não tem tela, porque geralmente quando esse paciente que não tem tela infecta, ele eviscera junto, ou ele eventra pelo menos. Boa. Então, a minha impressão analisando tudo isso é que é mais fácil você tratar uma infecção de ferida operatória, por mais extensa que ela seja, com a barriga fechada, do que com a barriga aberta. Então, o que eu acho que falta para a gente desenvolver um pouco mais nesse assunto é medidas adjuntas para você tentar reduzir a infecção de sítio operatório. Então, a gente tem, por exemplo, estratégias que são, por exemplo, troca de luva, aquelas coisas, né, de você lavar a ferida operatória, que está meio mais recente isso aí também, o uso das soluções para fazer a lavagem ali do sítio cirúrgico. Então, acho que são duas coisas que você pode fazer para tentar minimizar isso. Mas tem algumas outras que eu acho que não estão tão bem estabelecidas, mas que em breve deve sair coisa. Que é usar, por exemplo,
vácuo em ferida operatória, como que você usa isso, que paciente que precisa, que paciente que não precisa. Outra coisa que eu acho que é super importante, e às vezes a gente peca nesse aspecto, é fazer o tratamento agressivo da infecção de ferida operatória. Porque, geralmente, quando você coloca a tela, você coloca nessa tela profilática, né, que o paciente não tem hérnia, você coloca uma tela pequena, né, ela não é uma tela que tem não é uma espessura, que fala uma largura muito grande, uma largura pequena, né? Então você O coloca, overlap, né? Um overlap é, menor, né? exato, o overlap acaba sendo menor. E então você não tem que descolar tanto tecido ali lateralmente à sua incisão. Então, é, você tem ali um espaço morto que vai ter infecção e tal. O que acontece é que às vezes esses pacientes infectam, o subcutâneo está totalmente solto, porque o pessoal geralmente coloca dreno, né, nas telas profiláticas, e aí depois que acontece a infecção, abre alguma coisa, perde o vácuo, aquilo tudo fica tudo aberto por baixo. E aí eu acho que a gente peca na agressividade para tratar isso. A gente faz um tratamento, abre um pontinho, vê se vaza alguma coisa. Não. Eu acho que às vezes eu fico pensando que talvez fosse melhor ir pro centro cirúrgico, abre tudo, bota um vácuo e acabou. E aí Perfeito. deixa isso aí talvez acelere um pouquinho o processo e seja menos mórbido no fim das contas. Mas é uma teoria, né? Isso aí acho que não Ah, mas tem acho nenhum. que tem total lógica, cara. Total Faz lógica. sentido. Né? Faz. Eu, por exemplo, eu não gosto de dreno na tela profilática. Então eu eu faço pontos de Barude, né? Faço uma Aham. aplicatura do subcutâneo na aponeurose, até porque eu fico pensando isso, se abrir um ponto, outro, alguma coisa, o tecido tá lá grudado ainda, né, na teoria. Então, não sei, eu fico pensando que talvez Sim, isso favoreça um pouco menos a infecção. Mas eu acho que se infecta, sei lá, eu tenho a opinião de, acho que ser um pouco mais agressivo do que a gente é normalmente. sim. Flugão? Ah, e tela sempre on-lay, né? Pelo amor de Deus, não tela Oi. sub-lay. Aí tá Only. contraindicado Ótimo. mesmo. Ó, a gente vai pro último, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz um pupurri de abdômen agudo, né? Mitos e verdades, parte 1, abdômen agudo, né? Porque eu queria fazer perguntas de trauma, né? Perguntar se pode ir para tomografia instável, se tem que fazer tomografia de corpo inteiro em todo mundo, tal. Mas isso ficará para um outro episódio. Se vocês que estão nos ouvindo curtiram esse episódio, se você curtiu esse episódio, comenta. Fala, caramba, que episódio legal! Mandei pro meu chefe, mandei pro meu vizinho. Tô ouvindo aqui, manda uma foto, marca a gente no Instagram, que nós saberemos que você gostou. Né? Tem que ter mais curtida que o episódio do Dr. Daniel Forte. Né? Nesse nível, né? É isso aí. É, é para você Que vai ser causar. difícil. Não sei, a gente não vai conseguir, né? Nunca mais vamos gravar esse tipo de episódio. Mas assim, comenta muito, posta muito, mostra que você é um maníaco, que aí gravaremos a parte 2, abdômen agudo, sei lá, trauma, neoplasia, a gente inventa aqui. Mas para fechar, o mitos e verdades, abdômen agudo inflamatório, o bom e velho tempo de antibiótico, né? Infecção de abdômen agudo inflamatório. Paciente não é imunossuprimido, nada disso, tá? Uma apendicite complicada, uma divertite complicada, no paciente imunocompetente. Não é morador de casa de repouso. Eu quero dizer assim, não é germe multiresistente, tá? Tempo de antibiótico, 14 dias na alta, porque era pus na cavidade inteira, fezes. Mito ou verdade? Flug. Mito, né? Já tem bastante trabalhos. Tudo bem que é tudo. Como é que chama que você mencionou? Quando você extrapola de um trabalho para outro, eu Evidência esqueci. indireta. Evidência indireta, exato. De trabalhos Flug, clínicos tem um que curso que você podia fazer, ó, de cirurgia baseada em evidências. Nossa, é bom. que você vai Tem aprender desconto? esses termos aí lá. Eu tenho pavor de evidência indireta. Aliás, eu bato muito E, e- o pé nisso e em tem, que- e ter que, sociedades, né? tem que ter mesmo, cara. Tem que ter mesmo. E, então, sobre o antibiótico, né? Então, aqui o trabalho dos clínicos, que resumem a 3 a 5 dias, não se prolongando mais do que isso, só em situações muito especiais. Há muitos trabalhos, principalmente pancreatite, né? Que é a discussão de tempo de antibiótico. Até não sei se a gente postou isso ou não, ou a gente falou no grupo da CDB. Toda semana na CDB a gente pega um artigo mais importante, assim, cirurgia oncológica, grandes trials, a gente faz um resumo. Um de nós resumimos e postamos para ele. Então é legal porque todo mundo vai se atualizando toda semana, né? Vai ser uma coisa exclusiva da CDB. Falando sobre a procalcitonina, tudo bem que não é muito bem a Boa. nossa realidade, Boa. mas há grandes evidências em pancreatite e outras condições inflamatórias para se dosando isso. E conforme há um decaimento dessa dosagem da procalcitonina, você poderia cortar um antibiótico. É claro que existem outros parâmetros que você pode usar, né? Sinais vitais, débito do dreno, eventualmente que você pôs uma infecção por um abscesso, tudo mais, né, aceitação de dieta, enfim, Uhum. para você usar esses parâmetros clínicos, não só laboratoriais, o PCR, tem alguma associação que você pode usar, mas de todo modo a gente caminha para uma coisa não pré-fixada, mas
monitorada por algum tipo de laboratório, exame físico, uma condição clínica. Mas você lembra a última vez que você prescreveu Cipro 14 dias VO para casa? Puxa, faz muito tempo. Agora eu tô só amante do Clavulin. Mais 14 dias, não? Não. Não, né? 3, Gutão? 5. Mito. Mito! 21 dias. Boa, boa. 21 dias, pô. É mais, né? Estão falando, é osteomielite agora. Não, eu penso, acho que igual, né? Igual? Tem. Aham. E eu sempre cito aquele trabalho Stop It do New England, né? Ele é um trabalho que tem acho que 900 e poucos pacientes com sepse de foco abdominal, que é o nosso dia a dia aí. E a tendência hoje em dia é essa, né? Depois foram surgindo vários trabalhos de doenças específicas, né? Apendicite, colecistite, como o Flug falou, pancreatite, etc. E, e a gente vai cada vez mais notando essa tendência à individualização do caso, né? Uhum. Eu não sou muito fã do. Eu sei que isso é meio controverso, né? Talvez tenha gente que tá ouvindo e tem uma opinião diferente, que também tudo bem. Mas eu não sou muito fã do lance, vamos observar clinicamente e ver como que ele tá. Se o leuco e o PCR estiverem caindo, a gente tira. Se o leuco e o PCR estiverem alto, a gente mantém. Eu não sou muito fã dessas coisas. Também Eu não. acho que tem, né? Principalmente leuco e PCR, como o Flug falou, eles são muito pouco confiáveis nisso aí, né? Às vezes os residentes falam, olha, o PCR caiu, mas o leuco ontem era 10 mil, Exato. hoje é 13. Puta, beleza, e aí, sabe? Tanto faz. Não sei. Isso não significa nada, né? É o que o Flug falou, se quiser um parâmetro, é a procalcitonina, né? Ela que Exato. marca, né? Fora isso. E a gente não tem dosagem disso de rotina, pelo menos, né, nos pacientes. Então, talvez a gente, de novo, vá caminhar para o futuro ter alguma coisa individualizada com procalcitonina em alguns pacientes específicos, porque se opera um paciente de, sei lá, uma menina de 26 anos, com apendicite aguda complicada, perfurou, bloqueou, né, tinha pus na cavidade. Você vai dar antibiótico? Sim. Você vai ficar dosando procalcitonina? Não, cara, Claro que não. não faz Uhum. sentido, né? Então talvez a procalcitonina vá servir naqueles casos que são um pouco mais crônicos, que o pessoal, que o paciente tá recebendo antibiótico, fez o tratamento, mas está tendo uma evolução que não é Aham. tão satisfatória, sabe? Acho que vai acabar individualizando isso. Eu acho que a procalcito foi interessante nos estudos provando que 3 dias já era suficiente, né? Então, porque a gente nem comentou, né? O processo infeccioso não complicado, nem antibiótico recebeu. Tomou a dose pré-operatória, acabou a cirurgia, acabou, né? A vesícula não sai com antibiótico, o apêndice não sai com antibiótico, e nem precisa fazer aqueles 24, 48 horas que o pessoal gostava de fazer. É a dose de indução do pré, acabou, acabou. Ah, mas tinha pus, estava perfurado tudo. 3 dias. É mais que o suficiente. Provavelmente é o tempo que o paciente está internado. Geralmente ele fica 1, 2 dias, né? E aí É, ele vai de alta sem nada. O que não pode é essa prescrição de 7 dias, 14 dias, e de Cipro. Não vou nem entrar no mérito do Cipro. O Cipro tem que ser um episódio à parte para ele, né? Que a gente já já discutiu. tem, Já tem, o professor Kiefer, né? Tá lá Carlos no Kiefer. episódio. Precisa ver só qual é o número do episódio, pessoal. Cipro é proibido por 7 dias, então menos ainda. 14 nem se fala. Eu não me lembro a última vez que a gente prescreveu lá na escola 14 STB. É 1, 2, 3 no máximo, e a maioria das vezes acaba tomando internado. Então, se você quiser complementar esse conteúdo, escute o episódio número 95. 95. Tá aí, do Mania. 95. E Ah, senhores, fala, Fogão. só um ponto final. Apesar dos trabalhos mostrarem que a procalcitonina pode ser seguida, ela não mostrou diferença de mortalidade. Então, tem Sim. mais chão ainda para provar. Boa, muito bem. Eu queria usar a mãozinha uma vez. Só por isso? Cara, sabe o que eu ia perguntar? É, na verdade, eu acho que eu até esqueci. Eu tinha uma pergunta bem específica sobre o negócio do antibiótico que você falou, né? Dos 3 dias, etc. Mas eu fico pensando, cara, é, como que a gente vai. Por exemplo, você pega assim o paciente que tem. Você fez o antibiótico e Hum. você contou 3 dias. Até lembrei o que eu ia perguntar. Você conta, por exemplo, o que ele tomou antes da cirurgia Não, também ou não conta? não, eu conto do controle do foco. Tá, boa. É. Eu Porque o perguntei que. porque. É, Não, porque, fala aí. porque o que eu entendo do 3 a 5? O 3 é do controle do foco. O 5 é do início do antibiótico. Eu entendo assim essa margem, né? Porque se for pegar os trabalhos, alguns trabalhos contaram da entrada aquele antibiótico da sepse, sabe? Da Sim. indução,
E esses pacientes receberam 5 dias de antibiótico, eles foram operados entre o primeiro e o segundo dia. E quando você conta do controle do foco, geralmente são 3. Né? Então, eu entendo que essa margem de 3 a 5 é se eu controlei do foco ou não. Então, como que lá na escola a gente faz? 3 dias do controle do foco, 5 dias da chegada no hospital. Mas aí eu tenho que ter operado no primeiro ou no segundo, né? Às vezes isso não rola. E aí eu não sei o que eu faço. Então eu sempre falo 3 dias depois que controlou o foco. Tem gente que recebe 6, tem gente que recebe 7, porque ficou 3 dias esperando, entendeu? Então Sim. acaba que essa matemática não vale sempre para os nossos pacientes lá. Não, eu fiz essa pergunta justamente para bater na tecla do controle do foco. Porque tem muita gente que esquece disso, na verdade. E o próprio trabalho do Stoppet, ele falava de 4 a 5, mas é pós-controle do foco também, Sim, uma vez sim. que o foco está controlado, né? E uma coisa que às vezes gera um pouco de dúvida é o que exatamente é o controle do foco. O controle do foco não é você, por exemplo, ter uma apendicite aguda, você tirar o apêndice. Isso é controle do foco, mas não é só isso. Então, se você tem, por exemplo, um abscesso e você drenou, e você direcionou esse abscesso para fora, beleza, você controlou o foco dessa maneira. Né? Então, tem várias maneiras de controlar o foco. Perfeito, O importante perfeito. é controlar o foco e dar o antibiótico, então, 3 dias depois do controle do foco. Né? Então, tem que ficar atento com essa etapa importante aí. Muito bom, senhores. Muito bom. Pupurri aí, como diria o Flugão, pupurri de evidências, de mitos e verdades. Eu só achei que faltou, né? Dreno na apendicite aguda, nas coisas agudas aí, Tem. né? Azul de metileno. O azul de metileno, pô, essas duas Não, coisas que tá eu doido. quero. Mas aí é para os episódios futuros. Se o pessoal gostou, eles vão pedir e nós faremos mais episódios com mais mitos e verdades do mundo da cirurgia geral, do abdômen agudo, do trauma, para você se deliciar na sua casa e dar play perto do seu chefe. Pega o celular, dá play e larga lá. Ó. Finge que não é nem seu, deixa rolando. E vamos ver o que acontece. Talvez você perca a sua residência, né? Pode acontecer isso também. Mas a gente espera que não. Lembre que são números mágicos, é 3 por episódio, 5 por episódio ou 7 por episódio. É 3, 5, 7. O quê? Os mitos Não entendi. é sempre um número ímpar, entendeu? Tem que ser um número Tá, não, ímpar. tá. Continuo não entendendo, mas eu vou concordar. Hoje foram quantos mitos? Não contei. Ah, então na próxima tem que contar. É Não, 5 ou 7. não, é porque eu anotei alguns, mas no meio eu fui inventando, fui mudando, então aí foi assim. Beleza. Fechou, Flugão? Algum recado pra galera? Não, cirurgião aqui já falamos e é isso aí. Isso aí, Gutão, alguma coisa? Não havendo mais nada a ser dito, Flugueto. Adiós.